Então, hoje é a aula 14 de Física. A aula 14 está na apostila 1, na página 218. Tá? Abram lá, por gentileza, para a gente começar. Quem estiver aí, manda um salve, para eu saber se já tem bastante gente ou não. Tem 7 pessoas. Tá. Então, vamos recapitular rapidinho o que a gente viu na última aula, porque foi a mais relevante que a gente teve. Então, eu vou passar bem rápido com vocês. Movimento uniforme. Por que tem esse nome, movimento uniforme? A palavra uniforme quer dizer que não varia. Então, o movimento é com velocidade constante, tá? E a gente estudou velocidade média, o ΔS, ΔT. O ΔS pode ser negativo, a velocidade pode ser negativa, o ΔT não pode, e várias coisas. Agora, a gente vai se aproximar um pouquinho mais da realidade. Então, na realidade do dia a dia, página 118. Na realidade do nosso dia a dia, a velocidade não é constante. A gente sabe muito bem que o carro ele está na pista, ele acelera, depois ele diminui, depois acelera de novo, diminui, acelera, diminui, e assim vai até chegar no destino. Então, agora a gente vai trabalhar com movimento uniformemente variado, MUV, tá? É daí que vem a sigla. Então, eu vou mudar aqui a minha câmera. O que é importante dessa aula, extremamente importante, é que a gente vai ter um conceito novo. Então, a gente tinha o ΔS, que era a variação de espaço. Tem o ΔT, que é o tempo de percurso. Que mais? Tinha a velocidade média, né? Que a gente sabe que a velocidade média, inclusive, pode ser zero. Olha que interessante, né? Mesmo se você andar com o carro, a velocidade média ela pode ser zero, se você for e voltar para o mesmo lugar. Que mais? Eu acho que era isso, os mais importantes, né? E a equação do espaço. Agora a gente vai incluir mais um, que é a aceleração. O que é a aceleração? É o tanto que a velocidade muda. Agora a gente vai trabalhar com velocidades que estão mudando. Então, se eu quiser saber se a velocidade está mudando bastante ou pouco, eu vou olhar para a aceleração. Uma aceleração positiva, ela quer dizer que o carro está aumentando a velocidade. Uma aceleração negativa é que o carro está freando, está diminuindo, desacelerando, ok? Então, vamos focar bastante nesses dois conceitos, que para o Trajano e Cotil são os mais importantes, tá? Então, a gente vai trabalhar com a variação da velocidade. Então, o que a gente tem agora? Aqui, a aceleração, delta, V sobre delta T. E vocês já estão carecas de saber que o delta V o delta é variação. Variação. Se eu tenho variação e velocidade, então é variação da velocidade, obviamente. E o que é variação? O delta. O delta é final menos inicial, como sempre. Só que agora é com a velocidade, não mais com o espaço. Agora eu vou falar velocidade final menos velocidade inicial. E o ΔT é a variação do tempo, também que a gente já sabe. É o tempo que ele demorou para fazer determinado percurso. Tá certo? É muito comum usar no lugar do TI o T0 também. Pode ser TI ou T0. VI ou V0 também, tá? De qualquer forma, é o inicial, se eu posso, ok? E aqui a aceleração. Aceleração.
A aceleração, ela pode ser negativa, como eu disse, se o carro estiver freando, ou seja, a velocidade final dele for menor do que a velocidade inicial. Quer dizer que ele freou, ok? O tempo não, mas se aqui for negativo e aqui for positivo, então o A pode ser positivo, tá? Dúvidas até aí ou não? Vocês entenderam o que é o novo conceito, a aceleração? Perfeito. A aceleração agora, qual que é a unidade da danada? Né? É metro por segundo ao quadrado. O segundo vai com um quadrado em cima. Essa é a unidade da aceleração. Só tem essa, tá? Não vai ter quilômetro por hora ao quadrado, por exemplo. Falou aceleração, é metro por segundo ao quadrado. Então, o que vocês vão ter na cabeça? Que quando você trabalhar com velocidade para calcular a aceleração, usem a velocidade em metro por segundo. De preferência. Tá certo? De preferência não, né? Usem, é obrigatório, tem que usar. Não tem como. Tudo bem? Vocês vão ver que tem mais assuntos aí. O que eu tenho para falar sobre esses assuntos? Essa apostila a gente prepara ela para todos os vestibulinhos, né? O vestibulinho que cobra mais esse assunto é o do Cotuca, que é lá de Campinas, é o igual ao Cotil, só que em Campinas. Então, o que a gente vai ter além disso? Vai ter equação horária e vai ter Torricelli. Esses assuntos, para o Trajano, costumam cair muito pouco, tá? Então, a gente vai olhar rapidinho, mas não fiquem loucos com isso, tá? O que é mais importante, sem dúvidas, é a aceleração. Tá? Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês do livro para ver mais ou menos como que é a aplicação. Ó. Um automóvel está a 90 km por hora. Quando se aproxima de um pedágio, sabendo que ele para em 10 segundos, qual é a aceleração do veículo? Aceleração ou desaceleração, no caso, né? Porque ele vai parar. Então, ó, primeiro, para a gente fazer a aceleração, vamos marcar os dados. Sempre que vocês forem fazer exercício de física, marquem os dados aqui do texto. Então, ó, um automóvel está a 90 km por hora. Então, essa é a velocidade inicial. É o V0. E ele vai parar no pedágio. Então, qual que vai ser a velocidade final dele? Quem se arrisca aí a opinar? A palavra parar significa que a velocidade final vai ser? Alguém quer arriscar? Isso. Perfeito, Nath. 0 km por hora. E ele quer saber. E isso aconteceu num tempo de 10 segundos. Então, ΔT é de 10 segundos. Pronto. Ele quer que a gente encontre a aceleração. O que a gente já sabe? Que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ok? Porém, tem um detalhe. O tempo está em segundo e a velocidade em quilômetro por hora. Eu acabei de falar que a aceleração ela vai ter que ser em metro por segundo ao quadrado. Então, a velocidade não pode ser em quilômetro por hora. Tem que ser em metros por segundo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de aplicar a fórmula é melhorar esse número aqui da velocidade. Então, eu vou pegar e fazer a conversão que a gente já viu. Lembrar que de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6 e de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Então, se eu estou com 90 km por hora, eu vou
dividir por 3,6. Então, primeiro passo, 90 dividido por 3,6. Tá? Acrescenta um zero aqui, vírgula, tira as duas vírgulas, 900 por 36. Eu vou fazer na calculadora, porque eu tenho muito preguiça. Isso aqui vai dar 25. Ok? Então, 25 metros por segundo. Eu vou colocar ele apertado aqui, 25 metros por segundo. Claro que o zero não precisa, porque é zero também, metros por segundo, tá? Então, a gente vai usar não mais o 90, mais o 25. Então, voltando aqui para a fórmula, eu vou ter que A é ΔV. O que é ΔV? É a velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui é o ΔT. Beleza. Agora eu venho aqui. A velocidade final é zero menos a velocidade inicial, que é 25. E o tempo, que é 10. Então, isso aqui, 0 menos 25 dá menos 25, porque o zero é zero, não faz diferença. Então, o nosso A. Lembrar que divisão por 10, a gente anda as casas decimais. Uma casa decimal, menos 2,5 unidade metro por segundo ao quadrado. Está aí a nossa aceleração. Detalhe, a aceleração negativa era de se esperar que fosse. Por quê? O carro vai parar. Então, lembrem que eu falei que a aceleração negativa significa que é uma desaceleração. O carro está freando. Então, esse sinal nada mais diz do que o carro está freando. Ok? Então, quando vocês veem uma aceleração negativa, significa que a velocidade final vai ser menor do que era no início. Dúvidas aí no exemplo prático ou está de boa? Falem para o tato. No livro está errado aí, eu acabei de ver. A menos que eu tenha feito conta errada. Deixa eu ver. 90 dividido por 3,6 dá 25. Arrumem aí no livro, ó. Depois eu vou editar ele aqui. Tá 20, é 15 aí, né? Tá errado. 90 é 25. Arrume aí. Esse 1 faz virar 2 aí. E aqui 2,5 e aqui 25. Tudo que for 15 aí, tá aqui em 25. Por gentileza. E aqui no final 2,5. Ok? Um erro aí de digitação, provavelmente, ou não sei. Ok? Então, fechou. Agora eu vou passar para os outros dois assuntos, para os outros assuntos. Equações. Vocês devem odiar equações, tá? Mas não tem muita coisa, não. A primeira é a equação horária da velocidade. O que diz a equação horária da velocidade? Ela diz com qual velocidade o carro vai estar num tempo qualquer. Então, imagina, vocês lembram aquela outra do sorvete lá da última aula? Aquela equação falava em que posição o carro ia estar, aonde ele ia estar. Aqui, essa equação fala qual que será a velocidade desse carro, tá? Porque a velocidade vai variar agora nessa outra aula, tá certo? Então, é V igual a V0 mais A vezes D, ΔT. Então, velocidade final do carro vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo que você quiser, que ele pedir. Então, se quiser decorar, V é voat. Geralmente eles usam essa, V igual a voat. V voat. Não sei. Deixa eu ver aqui se eu tenho uma frase enquanto vocês estão pensando aí.
Me falem, alguma dúvida nessa primeira equação? Uma outra frase aqui, ó, para vocês, se quiserem decorar. Vi você à toa. Acabei de achar na internet. Vi você à toa. Ok? Para vocês decorarem. Velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Ok? Então é isso. E a outra é essa. Essa é um pouquinho diferentona, né? Meio cheia de letras aí. Vocês devem olhar isso e o cu cai da bunda, né? Quando vocês veem esse tipo de coisa aqui. Mas não se assustem, tá? Que são letras só, tá? Então, só tem que saber mais ou menos o significado dessas letras. Então, ó, essa segunda equação é a equação horária do espaço. Ela vai dizer para a gente aonde que o carro vai estar em determinado tempo, tá? É a posição do carro. Do que vai depender? Do espaço inicial, que é onde o carro partiu, da velocidade inicial, do tempo, obviamente, e a aceleração. Então, todas essas letras você já sabe o que significa, tá? Mas, de qualquer forma, está marcado aqui do lado o significado de qualquer uma. Frase para decorar, o famoso sorvetão. Sorvetão. É um sorvetão. Porque antes era sorvete, agora é sorvetão. Tá? Tranquilex? Não, né? A coisa já está começando a sair dos limites, passar dos limites. Então, de novo, não se assustem, tá? Tentem não se assustar. E a última é a equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli é a única que não depende do tempo. Ó. Ele vai te falar a velocidade final, mas depende da aceleração, da velocidade inicial, a aceleração e o espaço. Vai ser foda, né? Mesmo com as frases que eu falei, ainda vai ser foda. Qual que vocês vão precisar? A da velocidade média da última aula, sem dúvidas, aquela tem que decorar. V igual a delta S por delta T. E ainda assim, eu já vi eles darem essa fórmula, tá? Então, essas outras três aqui do final, eu acho que tem mais chance ainda deles darem, tá? Se eles dão a da aula anterior, essas aqui são mais complicadas, eles provavelmente vão dar também, tá? Esses são assuntos do ensino médio, tá? Por isso que eu estou falando para vocês não enlouquecerem com isso agora. Eu estou só mostrando para vocês o que vem pela frente, tá? Mas, de qualquer forma, se esse assunto cair, a chance de vocês acertarem é muito pequena, tá? Então não compensa a gente bater muito nessa tecla, tá? Se eu ficar insistindo, eu posso perder 5 aulas aqui e vocês vão chegar lá e provavelmente vão errar. Então, eu estou já indo para o ponto importante, que é esse, dessa aula, o foco. O que é? Saber os conceitos, tá? Quais são os conceitos? É que a velocidade ela pode variar. Ela não é constante durante o percurso inteiro, sempre. Depende do exercício. Então, no exercício, ele pode falar que a velocidade é constante. Se ele falar isso, é o movimento uniforme da aula 13. Se ele falar que a velocidade está variando, é o movimento uniformemente variado da aula 14. Aí, se a velocidade variou, entra no meio do jogo a aceleração. Tá? Então, se a velocidade varia, é porque tem a danada da aceleração. Tá certo? É isso que precisa saber. Outra coisa, a aceleração pode ser negativa ou positiva. Se ela for positiva, significa que a velocidade está aumentando. Se ela for negativa, significa que a velocidade está diminuindo, o carro está freando. Esses conceitos
Tudo bem para vocês? É mais a parte qualitativa, não quantitativa desse assunto, tá? Que eu preciso que vocês trabalhem. Apesar dos exercícios terem mais a parte quantitativa, não se preocupem, tá? Tudo bem? Ficou alguma dúvida do que a gente viu? Principalmente da parte conceitual, não das fórmulas, tá? Que eu não espero que vocês decorem agora, mas da parte conceitual, se ficou, me falem. Se não, aí eu vou pedir para vocês já comecem. Diga, Nath. Ah, tá, beleza. Então, eu vou dar uns minutos aí para vocês, eu acredito que uns 20 dê. Sim, porque são 6 exercícios, eles não estão loucos, não. De difíceis, são fáceis. Então, o que eu queria que vocês fizessem? Esses exercícios, tá? Da página 119, começando aqui do 1, e daqui uns 20 minutos eu volto e resolvo com vocês, ok? Qualquer dúvida é só me falar, eu vou estar por aqui. Aí, ó, para quem está acompanhando a gravação, agora estou no 4. O 1, 2 e 3, depois me pergunta. Eu vou deixar aqui a foto para vocês. Então, o S0 a gente não tem, a velocidade 0 tem, o tempo é 3, a aceleração é 2. Perfeito. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou usar fazer uma jogadinha aqui, ó. Eu vou pegar esse S0 que está desse lado aqui e vou jogar para cá. Vai ficar o quê? S menos S0 igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E vocês devem lembrar que final menos inicial dá o delta S. Então, pronto, ó. Então, não vou precisar do delta, do S0, na verdade. Eu fiz uma pequena modificação na fórmula para a gente não precisar. Aí é só passar para lá, virou o delta S, que é o que eu quero. E o resto eu tenho. Então, é só substituir aqui, ó. Então, delta S eu deixo aqui. A velocidade inicial é 0, então vai ficar 0 vezes o tempo, que é 3. 0 vezes 3. Mais a aceleração, 2 vezes o tempo, que é 3 ao quadrado, por causa da fórmula, dividido por 2, que é da fórmula também. Aí, delta S é igual a 0 vezes 3, que dá 0. Esses dois eu posso cortar. E aí, 3 ao quadrado, que dá 9. Pronto. 0 mais 9 é o nosso delta S. 9 metros, portanto, foi o tanto que a pessoa andou. Ok? Aí no nosso texto, a letra E, a correta. Tudo bem? Então, eu vou dar uma passada aqui no 1, 2 e 3, ó. Para quem perdeu a gravação, tá aí, tá? Deem um pause aí, peguem essa resolução e o 4 que a gente acabou de fazer. Dúvidas nesse 4 é a aplicação da fórmula, tá? Como eu disse, não se preocupem em decorar. Mesmo no Cotuca, eles não vão ser tão agressivos assim, tá? Dando continuidade, como fica? O 5. De acordo com o Guinness Book, um caminhão mais potente atingiu partindo do repouso, opa, de novo, partindo do repouso, partindo é a velocidade inicial e repouso é 0. Atingiu a velocidade escalar de aproximadamente 96 metros por segundo. Então, velocidade final, 96 metros por segundo.
Perfeito, Nath. Mas calma, deixa eu pensar. Vamos dar uma pausa na 5 aqui, que a Nath levantou uma questão. Qual é a distância percorrida ao fim de 3 segundos para um móvel partindo do repouso e um móvel com aceleração escalar constante de 2? Daria para fazer diferente, mas eu acho que ia ficar mais complicado. Seria o quê? No primeiro, são 3 segundos. No primeiro segundo, no segundo segundo e no terceiro segundo. Então, a gente sabe que a velocidade escalar no início, lá, eu estou no 4, tá, gente? Uma outra proposta aqui. Ele partiu do repouso, então a velocidade era 0. Então, no primeiro segundo, a aceleração é 2, né? No primeiro segundo, então, 2 metros por segundo. No segundo, 4 metros por segundo. E no terceiro, 6 metros por segundo. É porque a velocidade está variando, aí fica um pouco mais complicado, tá? Então, no primeiro segundo, ela anda 2 metros. No segundo seria 4. No terceiro seria, daí vai dar 12, né? É aí que dá pau. Tá? Então, no caso da velocidade variando, não vai dar certo, tá? Vai dar erro, entendeu? Aí convém direto para a fórmula mesmo. Então, só voltando para o 5, a velocidade final, então, é 96. E em um intervalo de tempo de 8. Considerando-se o movimento uniformemente variado, que é o que a gente está aqui na aula de hoje, a aceleração, na letra A, são 2 itens aqui. Letra A aceleração. Lembrar que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Tá? Então, a aceleração vai ser velocidade final menos V inicial sobre ΔT. Então, a aceleração vai ser velocidade final, que é 96, inicial, que é 0, e 8 é o tempo. Então, é 96 sobre 8, que vai dar, não faço ideia, eu acho que 11, 12, não sei, 96 por 8, 12 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Isso aí. Tudo bem? A A é só aplicar a fórmula da aceleração, aquela que eu falei que a gente precisa saber. E a distância agora percorrida, né? A distância percorrida a gente pode fazer pela equação do sorvetão. Então, BS igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou passar o S0 para cá. E aí vocês lembram que vai dar ΔS. E ΔS é o que ela andou. Vai ser o quê? V0T mais AT quadrado sobre 2. Normal. Aí eu faço o quê? ΔS é velocidade inicial, que a gente marcou aqui, é 0. Então, 0 vezes o tempo, que é 8, mais a aceleração, que a gente achou na letra A, 12, vezes o tempo, que é 8, só que agora ao quadrado, dividido por 2, que é da fórmula. Vou continuar aqui. Ok? Então, ΔS é igual a 8 vezes 0, 0. Posso simplificar esse 12 com o 2 para facilitar a conta. Então, fica 6. Então, no final vai ficar 6 vezes 64, que é 8 ao quadrado. Então, ΔS é 6 vezes 64. Vou fazer aqui. Que dá 384 metros. Ok? Apliquei a forma do sorvetão. Tá? Sem modificar nada, só passei o ΔS, o S0 para lá.
Dúvidas aí no número 5? Não, Nath, porque a gente, nessa parte de simplificar, se for nessa parte, é o seguinte, aqui tem 8 elevado ao quadrado, e pela ordem, a gente é obrigado a fazer o quadrado antes da divisão. Mas esse 12 aqui, ele está multiplicando, então eu posso fazer na mesma hora que a divisão. Tá? Então eu fiz o quê? Dividi o 12 por 2 e deu 6. Aí eu posso fazer o 12 antes. O 8 não, porque ele está potência. Se eu quiser, eu tenho que fazer primeiro o 8 ao quadrado, que dá 64, e daí simplificar por 2. Antes não. Ok? Tá. Então, o sexto e último. Vamos ver se dá para ver aqui. Aí eu acho que já dá. Na figura, representamos as posições iniciais de um gato G, uma coruja C e um ratinho morto R. Coitado, né? Já foi. Bom que ele já está morto, não vai ter que morrer. O gato não vai matar ele. Então, aqui tem uma coruja. Embaixo aqui tem o gato. E aqui tem um rato. Está com cara de Pitágoras, hein? Triângulo, retângulo, hipotenusa, ele não deu hipotenusa. Por isso que é importante. Aqui, 150 metros. Aqui, 200 metros. Tá certo? E aqui a velocidade que a coruja vai ter, provavelmente. Agora vamos continuar o texto aqui. Deixa eu virar. Vai. O gato e a coruja vão se deslocar a partir do mesmo instante em linha reta para alcançar o rato morto. Então, o gato e a coruja, eles vêm para cá. O gato parte do repouso com aceleração escalar constante de 1 metro por segundo. Então, vamos fazer duas tabelas agora, do gato e da coruja. Então, no caso do gato, o gato parte do repouso. Então, a velocidade inicial do gato é 0. E tem uma aceleração escalar constante de 1 metro por segundo. O A é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. A coruja, ela parte com velocidade escalar de 5. Opa! Então, a velocidade inicial da coruja é de 5. Ela já estava voando ali. Ela chegou voando. E a aceleração escalar constante, que a gente não sabe. Ele não disse quanto que é. Sabendo que o gato e a coruja alcançam o rato no mesmo instante, concluímos que a aceleração escalar da coruja vale. Aí ele quer saber essa aceleração da coruja. Tá certo? Então, o que a gente precisa descobrir? Primeiro, quanto que a coruja andou. E para isso que ele deu esses dois catetos aqui. Então, o primeiro passo, esse exercício é um pouquinho mais complexo, tá? Então, o primeiro passo aí é achar esse ΔS aqui, ó. O tanto que a coruja andou. Então, como que a gente faz? Aplica Pitágoras. Pitágoras, deixa eu marcar aqui. Como que fica Pitágoras? ΔS, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual a 150 ao quadrado, mais 200 ao quadrado. Aí a gente tem o quê? Que ΔS ao quadrado é 22500, se não me engano, deixa eu ver. 150 com 150. Isso, 250. O quê? Não entendi, Nath. Esse 250... o resultado é 250? Tá. E 2 ao quadrado é 4, e o número de zeros dobra.
Então, um jeito de vocês fazerem isso de cabeça, ó, faz o 2 ao quadrado e os zeros você vai dobrar. Tem 2 vira 4. Então, ΔS é 6. Vou somar aqui. 62500. Então, ΔS é raiz de 625, 00. Opa, com um zero a mais. Aqui. Fazendo a faturação, vocês vão descobrir que ΔS, então, segundo a Nath, é 250 metros. É o que essa coruja vai ter que percorrer para alcançar esse rato. E o gato vai ter que andar 200 metros. Mas lembrem que a coruja está na vantagem ainda, porque ela tem uma certa velocidade. Tá? Então, ele quer a aceleração da coruja. O que a gente pode fazer? Vamos fazer a equação do espaço para os dois. Como que fica o sorvetão para os dois? Um deles, ó, se não me engano, está com velocidade constante. Não, deixa eu ver. Não, os dois estão com aceleração escalar. Então, para o gato, vai ficar como? S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre... O que a gente pode pensar? Deixa eu ver. O jeito mais fácil aqui. Ah, tem uma outra, ó. Veja. Tem uma das três equações aqui, que é a do Torricelli, que a gente ainda não usou. V igual V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Então, a gente poderia usar para a coruja se a gente soubesse a velocidade final dela. Ok? Mas a gente não sabe a velocidade final da coruja. Alguém tem alguma ideia aí? Vamos voltar aqui para o gato de novo, ó, que é o que a gente tem mais dados. No caso do gato, se a gente fizer aqui ΔS é V0T mais AT ao quadrado sobre 2, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o tempo, ó. Vejam. O ΔS do gato eu tenho? Eu tenho. Aqui, o gato vai andar 200, ó. Eu tenho a velocidade inicial do gato? Tenho, que é 0. Eu tenho a aceleração do gato? Eu tenho, que é 1. Então, se eu aplicar a fórmula do sorvetão, aqui eu já coloquei ela modificada. Se eu colocar ela aqui, eu vou conseguir achar o tempo que o gato demorou. Tá? Então, no lugar do ΔS, eu vou colocar 200, que é o tanto que o gato vai andar. A velocidade inicial do gato é 0. O tempo, eu quero saber. A aceleração do gato é 1. O tempo está aqui, eu vou ter que saber, sobre 2. Ok? Aí, o que eu vou fazer? 200 é igual. 0 vezes qualquer coisa é 0, mais t quadrado sobre 2. Pode tirar esse 0 daqui. Fica aqui 200 é t quadrado sobre 2. Esse 2 eu vou passar multiplicando 200. Então, t quadrado é 400. E, finalmente, para tirar o quadrado, eu boto a raiz no 400. Raiz de 400, se vocês fizerem a faturação, vai dar 20 segundos. Opa! 20 segundos é o tempo que o gato leva para chegar da onde ele estava até o rato. Mas no texto fala que o gato e a coruja
alcançam o rato no mesmo instante. Então, quer dizer que o tempo da coruja também é 20. Aí, eu tenho a velocidade final, tenho a aceleração e tenho o tempo. Eu tenho que escolher uma das três fórmulas para achar a aceleração. Eu vou escolher a do sorvetão. É a única que dá certo, tá? Porque eu não tenho a velocidade final. Então, agora eu vou aplicar o sorvetão para a coruja. Então, vamos por aqui, coruja. E vou aplicar o sorvetão. Δs igual a V0t mais AT² sobre 2. Tudo bem, gente? Meio complexo esse, né? O ΔS da coruja, a gente já descobriu que é 250. Esse daqui é para vocês pirarem mesmo. 250. A velocidade inicial da coruja é 5. Ela já chegou voando. 5 vezes. Qual que é o tempo da coruja? É o mesmo do gato, que é 20. Mais A vezes o tempo, que é 20, ao quadrado sobre 2. Pronto aí, ó. São uma conta meio complicada, mas tá só o A aqui. Então, a gente vai conseguir descobrir. Então, 250 igual 5 vezes 2 dá 10, mais 20 ao quadrado, 400. Lembrem daquela regrinha lá, faz 2 ao quadrado e dobra o número de zeros. Agora eu vou passar o 100 para o lado de cá, 250 menos 100, igual, e eu vou simplificar o 400 por 2, que dá 200. Então, fica 200. 250 menos 100, 150. Igual a 200A. O 200 que está multiplicando vai dividindo. Cortou, cortou. A é igual a 15 dividido por 2, que dá 7,5 metros por segundo ao quadrado. Extremamente bizarro, porque tinha que fazer muitos passos. Esse é um exercício de nível de ensino médio, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não vai acontecer esse tipo de coisa na prova de vestibulinho, tá? Senão ninguém vai acertar. Mas é para abrir um pouco a mente de vocês, tá? São fórmulas que a gente já viu, inclusive tem Pitágoras. Então, pode acontecer e vai, na prova, dos exercícios envolverem conceitos de matemática junto com física, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Não tem essa alternativa, olha que bom. Porque tem um erro aí na vírgula, né? Deve ser a letra B, se eu não fiz conta errada. Eu fiz conta errada, né? Ó, deixa eu voltar o vídeo. Tem um zero, eu dividi por 2, é por 20. Calma aí. Eita, pega. Eu que errei de novo, para variar. Aqui, ó. 15 dividido por 2 dá 7,5. Eu dividi por 2, cortei 2 zeros. Então, o A é 0,75. Tá certo o exercício. Sou eu que errei mesmo. É 0,75, ok? Porque é 20. Fechou? A letra B. Igual aquele outro lá. Estou ruim de divisão, mano. Fechou? Então, como eu estava dizendo, fiquem atentos, principalmente com o triângulo retângulo, tá? Ele vai aparecer. Fechou? Alguma dúvida? Tá tudo em ordem? Bom, se tiver tudo ok, eu me despeço de vocês. Bom descanso. E até segunda.